Gordura no fígado. Este é um tema muito relevante que vem aumentando cada dia, inclusive em crianças. E no CPCast de hoje, doutora Andressa Teixeira, hepatologista. Doutora, esse é um assunto tão severo no dia a dia que está sendo banalizado. Conta um pouquinho mais sobre ele. Primeiro, oi Márcia, obrigada. Oi. É um prazer enorme estar aqui. E é verdade que a gordura no fígado tem aumentado significativamente. E até algum tempo atrás se dava pouca importância a esse achado. E hoje a gente sabe que a gordura no fígado pode ter repercussões muito graves. Pode evoluir para fases avançadas da doença do fígado. E podendo até ser uma causa, um motivo para indicar um transplante de fígado. Então é bem severo, né? Para acontecer o transplante. Isso. Para que eu tenha um transplante de fígado, eu tenho que ter uma doença do fígado avançada, em que os tratamentos clínicos já não sejam mais eficazes, já não consigam mais controlar a doença, tratar adequadamente suas complicações. Esse é o momento que a gente pensa em transplante. Então, a gordura no fígado é uma das causas de doença avançada do fígado, que a gente chama de cirrose, e, portanto, tem sido cada vez mais crescente essa causa de cirrose como indicação de transplante. Meu Deus. E como diminuir essa incidência, né? Porque foi para banalização e hoje a gente precisa levar esse assunto mais a sério. E como diminuir isso? Então, primeiro é interessante a gente pensar qual é a dimensão do problema. Então, se a gente for olhar em termos mundiais, a prevalência de gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, gira em torno de 25% a 30%. Mundo da população, ou seja, não é um número desprezível, longe disso, né? É, sim. Quando a gente pensa em América Latina, esse número gira em torno de 33%. Ou seja, já subiu. Então, se a gente imaginar 33% da população com gordura no fígado, é verdade que a maioria não vai evoluir para uma doença mais grave, mas um percentual, sim. A questão é, quando a gente fala de uma grande população, de um grande número, esse percentual também é significativo. Isso gira em torno aí de 5%. Mas frente a um número grande, eu tenho sim um número importante de pessoas que evoluem para a inflamação do fígado, que a gente chama de esteatohepatite, e conforme essa inflamação persiste, ela vai gerando cicatrizes, e essas cicatrizes vão se acumulando no fígado e chega então na fase de cirrose, que nada mais é do que essa fase mais avançada da doença do fígado, em que o fígado está cheio, repleto de cicatrizes. Então, diferentes causas de doença crônica do fígado podem chegar à cirrose. E hoje eu estava conversando com uma paciente no consultório e ela me disse assim, puxa, mas eu pensava que era só o álcool. Sim, que era só quem justamente bebia que podia ter cirrose. Porque vem a ideia que quem tem cirrose é só quem bebe muito, e não é um mito. E não é. Existe um fundo, assim, de verdade, no sentido, uma justificativa para que a gente pense um pouco assim, porque o álcool, de fato, ainda é um dos fatores causais, uma das causas mais importantes de doença crônica, com evolução para cirrose no nosso meio, aqui no Ocidente. Então, o álcool, de fato, tem um papel importante. Mas não é só ele, longe disso. Então, a gente tem vírus de hepatite B, vírus de hepatite C, a gordura no fígado, as doenças que são mais raras, hepatite autoimune. Então, existem várias situações que vão levar a um dano persistente, que a gente chama de hepatite crônica, e conforme essa inflamação persiste ao longo do tempo, ela vai gerando cicatrizes, o acúmulo dessas cicatrizes chega então nessa fase de cirrose, que é a fase mais avançada.
É a fase mais avançada da doença crônica. Crônica. Da doença crônica persistente. E quando a gente fala sobre como diminuir esse risco, né, que as pessoas elas precisam entender como agir de forma imediata. Pronto. Então, assim, sabendo que é um problema grande, importante, o que está levando esse problema para que eu possa agir exatamente na causa? A questão, quando a gente fala em gordura no fígado, também é importante que eu coloque que existem diferentes possibilidades que podem levar ao acúmulo de gordura no fígado. Então, esteatose hepática, ela significa acúmulo anormal de gordura no fígado, de triglicerídeo no fígado. Ok, o que pode levar a esse acúmulo de gordura no fígado? Álcool é uma causa de acúmulo de gordura no fígado. Vírus de hepatite, principalmente o vírus C, tem subtipos do vírus C, que é mais comum eu ter associação com gordura no fígado. Causa metabólica. E aí é o que a gente está vendo esse crescimento grande nos últimos anos, que é o que faz parte do que nós chamamos de síndrome metabólica. Então, quando a gente fala em síndrome metabólica, a gente pensa em sobrepeso, obesidade, pré-diabetes, diabetes, pressão alta, colesterol aumentado. Olha a sequência. Então, todas essas situações podem compor a síndrome metabólica. E essa é uma das associações que a gente está vendo crescer tanto como causa de gordura no fígado. E que isso também acarreta em crianças, né? Também a gente tem visto cada vez mais e tem estudos mostrando a esteatose evoluindo para doença avançada ainda nessa fase da infância, adolescência. E isso é assustador, né? Então, na verdade, a gente sabe que fazendo parte aí desse processo de disparo da gordura no fígado associado às disfunções metabólicas, a gente tem diferentes fatores. A gente tem fatores genéticos que a gente não consegue mudar. Não controla, né? Mas a gente já sabe que tem variantes, pelo menos em 4 genes, que estão envolvidos com desenvolvimento e progressão da gordura no fígado. Agora, que outros fatores a gente tem que a gente pode modificar, que a gente chama de modificáveis, né? Seriam os ambientais. Então, a gente passa pela alimentação. Então, a gente chega na alimentação rica em gordura saturada, em açúcares, em carboidratos. Tudo industrializado. Os ultraprocessados, que são ricos em frutose, ótimo que você tocou nesse assunto do industrializado, porque é comum os pacientes me perguntarem: doutora, já que se fala tanto de frutose, então eu não vou tomar o suco, porque o suco, a fruta, é a frutose da fruta. Não é a frutose da fruta. A frutose da fruta não é ela a vilã. A frutose que a gente fala como vilão nesse processo de depósito de gordura no fígado é a frutose dos ultraprocessados. É a frutose que está lá no xarope de milho, que está no ultraprocessado, que a gente nem se dá conta, porque raramente a gente lê rótulo. Sim. E a gente nem se dá conta da quantidade de ingredientes, de açúcar, né, que existe ali naquele alimento. Então, essas fontes todas vão fazer com que haja acúmulo de triglicerídeo no fígado. Esse acúmulo de gordura vai disparar um processo inflamatório com geração de cicatrizes. Então, quando você fala o que a gente pode fazer para reduzir, a primeira coisa, sem sombra de dúvida, a gente tem que olhar para os nossos hábitos. Sim. Hábitos alimentares, hábitos com relação à atividade física, movimentação, sedentarismo. Então, o primeiro ponto, se a gente for pensar em prevenir, é olhar nosso hábito de vida. Voltar para o básico.
Infelizmente, né? Exato. Que a maioria quer criar outras estratégias e na verdade não, né, doutora? Precisa se observar, criar hábitos decentes, né? Hábitos saudáveis para diminuir todo esse impacto, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi a respeito dos chás, né? Que a gente estava falando sobre as causas. Sim. E para mim foi uma surpresa, então gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essas causas. Claro, essa é uma dúvida, uma questão também muito frequente. Então, o que acontece? Nossa cultura acaba acreditando que por ser natural, não faz mal, não causa prejuízo. Não, mas é natural. É uma cápsula de ervas, é um chá, não vai me causar nenhum problema. E não é bem assim. Porque existem ervas, plantas que têm potencial tóxico. Mas todo mundo que tomar vai ter uma doença no fígado? Não, não é todo mundo que tomar. É toda erva, é todo chá que vai causar a doença do fígado? Não. Mas nós já temos conhecimento de algumas ervas, de alguns chás, que sim, que tem potencial de toxicidade para o fígado, tem relato de hepatite causada por essas ervas, de insuficiência hepática, precisando inclusive de transplante em pessoas que fizeram uso. É claro que guarda relação com quantidade, como é preparado, que parte da planta usou. Então tem vários fatores. Mas para você ter uma ideia, cavalinha, poejo, espinheira santa. Levei um susto. Chá verde, maca peruana, todas são ervas com potencial de toxicidade para o fígado. Ou seja, se eu gosto de consumir chá, é importante que eu me informe, né? Não é que todos os chás estejam proibidos, mas é importante que eu me informe, que eu procure saber, né, se aquele chá, onde foi fabricado, isso, como prepara. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, cuidado quando você vai comprar algo a granel. Quer dizer, quem identificou aquela planta, qual a proporção, como que você tem, né, a garantia do que está sendo ofertado. Sim. Existem situações em que a contaminação, que o problema nem é a erva, mas tem contaminação com fungo, tem contaminação com metal pesado. Então, existe um segmento dentro da hepatologia que estuda essa toxicidade que a gente chama de lesão induzida por ervas e tem a lesão induzida por drogas, né, medicamentos. Então, tem um segmento da hepatologia que estuda com muita seriedade e consegue identificar todas essas questões. Então, precisa, de fato, a gente ter cuidado. Não é porque é natural que está isento de um potencial efeito adverso, colateral, toxicidade. Bom, eu vou aproveitar que a gente está falando desse assunto, você falou sobre as ervas, né, e sobre os medicamentos, né, porque eu também me assustei um pouco, porque às vezes a gente acaba tomando, né, porque a boca tá amarga, porque tá com dor de cabeça, e aí você se automedica. E aí a sua recomendação, óbvio, né, que não é para acontecer isso, mas eu acho que é importante citá-los, né? Isso. É um problema também, porque a gente tem acesso a diversos medicamentos com muita facilidade, né? Sem a necessidade de uma prescrição médica. Então, eu consigo ir à farmácia e comprar anti-inflamatório. E o anti-inflamatório, dependendo do anti-inflamatório, né? De maneira geral, eles têm uma possibilidade de toxicidade hepática, mas existem alguns que são mais do que outros. Então, por exemplo, a nimesulide, a gente sabe, tem relatos de uma toxicidade, né? Existem outros anti-inflamatórios, menos, mas de maneira geral o hepatologista usa muito pouco anti-inflamatório. Imagina. E quando precisa, qual que é a minha orientação? Precisa usar anti-inflamatório, então tem que ser com prescrição médica. Então é importante, já foi feito aquele balanço risco-benefício. Você vai usar a menor dose possível pelo menor tempo possível. Então, essa é a ideia, né? Então, mas é um cuidado, ainda mais porque a gente tem um acesso muito fácil. Sim. E as pessoas ficam resfriadas, tomam anti-inflamatório. Então, cuidado. Existem
antibióticos, particularmente o clavulanato, que é muito comum na associação amoxicilina, clavulanato. Sim. E o clavulanato também pode ter um potencial tóxico para o fígado, para colestase, é um tipo, né, em que a gente vê alterações mais colestáticas do fígado. Então, a gente também precisa ter cuidado. Se a pessoa já tem uma doença crônica do fígado, é interessante que seja feita opção por um outro antibiótico e não ao clavulanato. Existe o paracetamol, que as pessoas ficam muito assustadas, porque em alguns países o paracetamol, de fato, ele é usado até para finalidades complicadas, né, em que a pessoa deseja causar uma lesão. Mas o paracetamol, ele é dose dependente. Então, de maneira geral, para que eu tenha lesão pelo paracetamol, eu estou falando de 6, 8 gramas de paracetamol por dia. Então, eu preciso tomar uma dose maior do que geralmente a gente usa como dose terapêutica. Existem cuidados. Idoso, a gente vai usar doses mais baixas, a gente usa no máximo 1,5, 2 gramas por dia. Pessoas que já têm doença no fígado, também eu tenho mais cuidado no uso do paracetamol. E existem medicações que estão associadas à esteatose, porque esteatose também pode vir por medicamento. Corticoide, amiodarona, tamoxifeno, metotrexate. Ou seja, todo medicamento que eu vou usar, eu preciso ter uma avaliação de risco-benefício. Eu preciso ter uma orientação médica. E quando o benefício supera os riscos, ok, e você vai acompanhar. Do contrário, a gente corre o risco de ter problema. E como acompanhar? Então, essas medicações que sabidamente têm potencial, uma vez prescritas, a gente faz esse acompanhamento regular. Tá. O que acontece, que pode acontecer, é que existem duas maneiras da gente ter reações, né, a lesões por drogas. Tem lesões que são associadas à dose, paracetamol, de acordo com a dose, doses mais altas vão ser capazes de me causar lesão. E tem circunstâncias que a gente chama de idiosincráticas, que não guarda relação com dose, guarda relação com algo imune pessoal. Então é uma medicação que pode me causar problema e a você não. E não tem como a gente saber. Só depois que tem o uso que a gente vai saber que houve agressão por conta daquele medicamento. Mas se eu estou usando um medicamento que eu já sei que tem esse potencial, o médico vai acompanhar de perto e caso haja alguma evidência com exames laboratoriais de que esteja tendo alguma toxicidade hepática, ele é suspenso, ele é substituído. E quando buscar o especialista? Porque quando você entrou na sala, eu não sabia, né, ao certo sobre a sua especialidade. Então, quando buscar? Se você puder explicar mais um pouco sobre a sua especialidade. Sim. Obrigada por essa pergunta, porque de fato o hepatologista, as pessoas têm muita dúvida, né? Então, é a área da medicina que cuida das doenças do fígado. Do fígado. Área clínica. A grande questão das doenças crônicas do fígado, essas que persistem, é que elas, na grande maioria das vezes, não geram sintomas. Então, como que você vai procurar um especialista se você não tem sintoma, né? Olha só. Então, se eu tenho uma dor no peito, se eu tenho uma palpitação, eu sei que eu vou no cardiologista, né? Mas com um hepatologista é um pouco diferente, porque de fato, geralmente não tem sintoma. Quem que acaba buscando mais o hepatologista? Aquela pessoa que teve um achado numa avaliação por um outro motivo, estou fazendo um check-up e aí eu fiz exames laboratoriais e eu vi as enzimas do fígado alteradas. Ou eu fiz ultrassom, encontrei gordura no fígado, encontrei um nódulo no fígado. De maneira geral, são essas pessoas que acabam buscando o hepatologista, porque de fato, na grande maioria das vezes, eu não tenho um sintoma. Por outro lado, se eu tiver frente a uma hepatite aguda, eu tenho um quadro agudo.
aí é diferente. Por exemplo, eu tenho hepatite A aguda, que é muito comum nas crianças, né? Sim. Apesar de que nas crianças ela costuma ser mais assintomática, mas a hepatite A num adulto jovem é quando eu vou ver a pessoa com olho amarelo, pele amarela, que a gente chama de icterícia, Sim. enjoo, vômito, dor na barriga, febre, mal-estar geral, fica mais prostrado. Aí fica mais evidente, né? Então, puxa, o olho tá amarelo, vou. E quando eu penso também em sintoma, então eu tenho a hepatite aguda, ou eu tenho aquele outro já o extremo da hepatite crônica, onde eu estou na fase da cirrose, nas complicações da cirrose, é onde eu também posso ter sintoma. Então, que tipo de sintoma? Mais uma vez, olhos e pele amarelos, acúmulo de água na barriga, que a gente chama de ascite, inchaço nos pés e nas pernas, às vezes sintomas neurológicos, confusão mental, alteração do humor, alteração do sono. Então, quando a doença crônica do fígado começa a dar sintoma, a gente já está lá na frente, a gente já está numa fase avançada. Então, a gente tem que estar muito atento aos pequenos sinais, para que a gente possa, de fato, mais precocemente ter a evidência e conseguir agir, tratar a causa. Exatamente, exatamente. Perfeito. E esse amor por essa especialidade, quando surgiu? Então, quando eu comecei a faculdade, eu não pensava em gastroenterologia, porque, veja só, hoje, né, a hepatologia ela é uma área de atuação dentro da gastroenterologia. Da gastro. Então, minha trajetória foi, né, faculdade de medicina, residência em clínica médica, residência em gastroenterologia. Dentro da gastroenterologia, a gente tem a formação em hepatologia. E eu tive essa formação aqui, no Hospital das Clínicas, aqui de Ribeirão Preto. Terminando a residência, eu iniciei o mestrado. E aí, nesse interim, eu já gostava bastante da área da hepatologia e já comecei a trabalhar nos ambulatórios de hepatologia aqui do Hospital das Clínicas. E nesse mesmo ano, já para o final do ano, eu entrei para a equipe de transplante de fígado, que eu permaneci 20 anos. Olha isso. Como sendo uma das hepatologistas clínicas, né, do transplante de fígado. Então, essa foi minha trajetória aí nos últimos 20 anos. E mais recentemente, então, nos últimos 3 anos, eu vim para o consultório e vou falar para você, é uma área de fato apaixonante. É apaixonante. É visível. É muito bom trabalhar com a minha hepatologia. foi assustadora no começo, porque eu não sabia nem do que significava, né? Mas é muito bom, é muito olha, bom. Que delícia. Bom, você viu que literalmente você deu uma aula para mim e para vocês, né? Então foi muito gostoso, doutora Andressa, porque é um assunto extremamente sério, né? E que infelizmente tem pessoas que estão não buscando ajuda, né, especialistas, e então para mim foi uma honra aqui trocar esse bate-papo aqui com você, foi incrível, então obrigada pelo seu tempo, pelo conteúdo, e eu espero que a gente vá fazer novos podcasts sobre o assunto. Márcia, eu que agradeço a oportunidade e também espero que a gente possa se encontrar novamente. Muito obrigada. E esse é o CPcast para você. Fala de novo, desculpa. Eu baixei o volume. E esse é o CPcast para você.